Salve, salve pessoal! Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso podcast Sonho Real. Hoje aqui nós temos uma convidada super especial, ali, construtora, que atua tanto na região do Alto do Turu como no Araçagi, e a gente vai bater um papo hoje bem bacana aqui, né? E eu já queria iniciar, pessoal, aqui, pedindo para você que está acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube ou no Spotify, já deixa aqui seu like, já deixa o seu comentário, mande para aquele amigo. Se você está pensando aí em comprar casa na região do Araçagi, já solto esse spoiler aqui. Dentro do Minha Casa Minha Vida, olha que essa é a grande oportunidade que você tem de realizar o seu sonho da casa própria. Então não perca tempo, já encaminha aí para alguém que pode se interessar em conhecer esses projetos, em conhecer essa construtora, porque hoje a gente vai aqui realmente bater um papo bem bacana, contar um pouco da história e também contar um pouco desses projetos desenvolvidos nessas duas regiões, né? E a gente está aqui mais uma vez com o nosso CEO, né, e dono lá da Casa Real, meu amigo Demison, mais uma vez juntos aqui para esse podcast, mais um podcast, onde a gente hoje vai bater um papo aqui bem bacana, né, com uma convidada super especial e que tem projetos aí sendo desenvolvidos. E olha, que a gente ainda nem fez o lançamento oficial, ainda nem foi para as redes sociais, né, com um projeto de marketing, e já temos uma movimentação bem grande aí do mercado, não é isso? Ainda bem que hoje não começou com polêmica, né? Hoje não teve polêmica. Ele gosta de começar com uma polêmica. Então, para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso podcast, hoje olhando para a câmera certa, né? Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui. Hoje vai ser fantástico, como todos os outros, com uma convidada super especial. E aí, pra gente iniciar, queria apresentar para vocês, né? Hoje a gente tem aqui a Juliana. Tudo bom, Juliana? Boa né? noite, tudo bom? Tudo certo. E ela é da construtora Palmares, tá? Uma construtora que atua aí tanto na região do Alto do Turu. Tivemos ali um projeto, né, em desenvolvimento naquela região, onde teve bastante sucesso, onde as pessoas buscaram muito, gostaram muito do projeto. E agora também entrando ali para a região do Araçagi, né? A Palmares Empreendimentos, que tem mais ou menos quanto tempo, Juliana, atuando na construção civil de fato? Nós atuamos na construção civil há mais de 35 anos. Iniciamos a empresa com meus pais, uma empresa familiar. Meus pais... Tá estranha essa história, né? 35 anos. Não, na verdade, meus pais deram início, né, a essa jornada. Sim. E hoje a gente está aqui ampliando os horizontes e a visão deles também de negócios. Que bacana. Hoje, então, você está dando uma continuidade. Uma continuidade. Perfeito, bacana, legal. Dando um descanso para eles. Ou então, acho que mais um cansaço. É verdade. E, bom, a gente tem ali um sucesso de vendas. Exatamente. No empreendimento ali da Palmares, do Alto do Turu, onde nós, inclusive, aproximamos mais da região, colocando uma unidade lá, que é a Unidade Jardim, justamente para atender aquela demanda, né? E foi muito em função também da Palmares, porque depois que a gente começou a trabalhar as vendas, a gente começou a perceber que tínhamos uma necessidade de estar mais próximo do local, né? Então hoje o nosso escritório fica ali pertinho, já fica mais fácil, o corretor ele já pega a chave, já mostra, já volta ali se o cliente quiser atender, tomar uma água, conversar, então já fica mais próximo da Palmares, né, para poder atender ali esse empreendimento. Eu sempre gosto de começar perguntando e fazendo a mesma pergunta para todos, principalmente quem vem aqui da área de construção, o porquê dessa área, né, o porquê dessa escolha, mas eu acho que tu já respondeu. Que aí vem de família, né? Mas mesmo familiar. Assim, você é filha única? Não, sou eu e mais 2 irmãos. Então houve uma decisão aí de ir para essa área porque você decidiu dar continuidade, no caso, do que os teus pais faziam, né? Exatamente. Não só eu, como meus irmãos também. Todos seguiram um pouco desse ramo. O meu irmão é arquiteto, hoje também trabalha conosco. Sim. Ele é um idealizador desses projetos. Ah, que bacana. Legal, não sabia. Então a gente tenta agregar, assim, principalmente a questão da família. Meus pais participam, minha mãe é super ativa, minha mãe também é engenheira civil. Então, realmente hoje nós só estamos aqui porque tudo começou lá atrás com o sonho deles. E realizando aí, né, um pouquinho e juntos. Isso que é o mais importante. Tá, eu, meu irmão, que foi o idealizador desse projeto, sim, tanto do projeto do Alto do Turu, quanto do Araçagi. Ele foi a pessoa que pensou, ele que
que deu aí o insight e nós juntamos forças e estamos aqui. Maravilha. Agora com a Casa Real. Nessa parceria. Parceria de sucesso. Com certeza. E Juliana, e como você é uma empresa familiar, né? Isso. Como tu acabou de falar. E tenho certeza que a decisão nunca é fácil, né? Principalmente para entrar nessa parte comercial de atendimento ao cliente. E no tempo que vocês iniciaram ali no Altos do Turu, né? Apesar de já estava mais habitado, mas ainda é muito começo de um bairro, né? Vocês imaginavam que pudesse ser esse sucesso como tem sido lá? E o que vocês imaginam também nessa perspectiva dessa experiência que foi lá dentro do Altos do Turu para o Araçagi, né? O que eu posso te dizer é que hoje eu tenho um pensamento muito positivo. Eu costumo dizer que é Deus. As coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Sim, então, sim. se a gente tem esse feeling, a gente deve correr atrás. O Alto do Turu foi para a gente uma primeira experiência, solidificando a coisa. Nós já tínhamos alguma experiência dentro desse mercado. Foi, inclusive, quando nós conhecemos vocês no Jardim Turu. Sim, foi no Jardim Turu. Isso. A primeira casa que a gente vendeu da Palmares, pertinho daquela praça ali. Exatamente. Inclusive, funcionários nossos hoje moram lá e são extremamente satisfeitos. Frequentamos as casas até hoje. Sim. E assim, a gente trouxe esse projeto para o Alto do Turu, principalmente pensando na oportunidade daquele bairro que estava nascendo, crescendo. E eu sempre gosto de pensar, quando eu idealizo um projeto para mim. Já me deram alguns puxões de orelha aí pelo caminho, mas eu gosto de pensar assim, porque para mim a nossa casa é o nosso conforto. Perfeito. Tu chegar dentro de casa, tu te sentir bem, tu te sentir confortável, principalmente para quem tem uma rotina, né, hoje em dia muito acelerada. Tu quer chegar, tu quer descansar, tu quer te sentir bem, tu quer estar num ambiente bom. Então eu sempre penso, antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer projeto, o que eu posso fazer para mim, que eu posso também entregar, né, para os outros, para as pessoas. É um ponto de partida que é fundamental, extremamente importante, sem fundamental. Dúvida. Porque aí você mostra a valorização que você dá para as pessoas, né? Porque realmente quem está querendo comprar um imóvel, ele não está simplesmente ali querendo buscar esse imóvel, comprar esse imóvel, ele está na busca de um lar, né? E aí um lar para ele, para a família dele, então, sem dúvida nenhuma, e isso está dentro dos nossos valores, né? Então, é um valor que coincide aí com a Palmares, né? Que a gente busca também isso diariamente na nossa imobiliária, valorizar as pessoas, né? Então, todo mundo que está envolvido no processo, desde as pessoas que estão dentro ali como colaboradores, as pessoas que são os prestadores de serviços, os nossos corretores parceiros, a gente tem essa filosofia, né, de reconhecimento, de valorização. Então isso é extremamente importante para qualquer negócio dar certo. É verdade. Né? É verdade. Eu sei que tem gente que não pensa dessa forma e às vezes a gente fica pensando como é que essa pessoa cresceu, né? Como é que ela conseguiu desenvolver, como é que ela conseguiu chegar onde ela chegou. Mas eu vejo que esse lado, esse caminho, ter um combustível pensado e voltado na valorização das pessoas, você cresce e cresce ao mesmo tempo mais tranquilo, né? Você cresce com a mentalidade melhor, você cresce sem ter tanta dor de cabeça, sem ter tanto problema e dormindo tranquilo no travesseiro, que é o que é mais importante, né? É verdade. E aí ela falou, né, sobre a primeira casa que a gente vendeu, ficava ali próximo de uma praça no Jardim Turu, e eu lembro perfeitamente, foi para um policial essa venda, né? E aí ele ficou muito feliz, a gente fez a entrega lá e depois daquilo a gente começou a falar sobre o novo projeto, até que deu certo, encaixou a parceria e foi sucesso. E agora a gente está indo para a área onde a gente mais domina, que é o Araçagi, né? Então, é uma área onde a gente tem um super foco, né? Então, nós temos uma equipe muito forte lá na região e eu tenho certeza que vai ser sucesso total. Agora, tem alguns detalhes desse novo empreendimento, antes da gente falar dele em si, mas da história ali, porque é um local onde vocês têm uma chácara, né? A própria família. Isso. E ali do lado, ou seja, tem toda uma história, né? Por volta disso, né? É verdade. Ali nós, como
A gente até conversou anteriormente. Nós somos pioneiros naquela região. Sim. A gente ia para lá, eu ia para lá, nem me lembro, tem mais de 30 anos. Então, hoje a gente viu aquele espaço, aquele bairro evoluir. Sim. E eu fico, meu Deus, o que aconteceu aqui? É bem surpreendente e impactante. E aquele terreno pra gente, aquela área, ela tinha um valor muito, muito especial. A minha mãe, o sonho dela é morar ali, naquela chácara. E na época era uma coisa assim inacessível. Tu pensava, Araçagi é muito longe, 30 anos atrás. Sim. Aí, mãe, não tem nem internet direito, como é que a senhora quer se mudar pra lá? Hoje, se depender dela, ela não sai de lá. Então, vocês vão ter uma boa vizinhança. Porque lá já está no meio de tudo. Né? E ela adora, como eu sei que é uma região propícia para isso. Oferece uma tranquilidade, graças a Deus. Estamos lá há esses 30 anos, nunca tivemos problema de segurança. Então, quem comprar lá vai ser vizinho da... Ana Júlia. Da dona Ana Júlia. Exatamente. Dona Ana Júlia aí vai aguardar os seus vizinhos aí em breve, que a gente já está trabalhando para levar eles para lá, viu? É verdade, é verdade. E é uma boa vizinha, né? Porque é minha mãe. E a região como um todo, né, Juliana? Hoje a gente já tem um condomínio também lá do lado que está sendo construído, né? De uma outra construtora, um condomínio que provavelmente vai ser aí com um ticket alto, de médio para alto padrão, vão ser casas do provavelmente flex, na faixa de 700, na 650. faixa de 700 mil mais ou menos, né? Então aquela região como um todo, hoje ela já está bem diferente do que era há 30 anos atrás. Toda pavimentada, né? Já com outros construtores ali fomentando também a construção, né? Então, sem dúvidas, eu vejo, atuando na região do Araçagi, né? Eu vejo com muitos bons olhos esse projeto. Eu acredito que vai ser talvez mais sucesso ainda do que os projetos do Alto do Turu. É um case de sucesso porque tem um diferencial, né? A questão do valor e o fato de poder ser financiado pelo Minha Casa Minha Vida, né? Então, principalmente vocês que estão nos assistindo, eu agora aqui não como apresentador, mas como corretor, posso falar para você com muita propriedade, né? Não existe no mercado hoje casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tá? De 3 quartos, com terreno de 30 metros, porque tem até alguns, mas terreno de 15 metros, né, em outras regiões, para que você possa comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então vão ser apenas 8 unidades, vale ressaltar isso. Então se você tem aí uma renda até R$8.000, quer enquadrar, quer comprar, quer ganhar um subsídiozinho, você vai poder comprar esse imóvel. Então não perca tempo, porque eu tenho certeza que vai vender muito rápido, né? É um produto muito exclusivo, né? Em todos os sentidos, tem poucas unidades. Nós que cuidamos da parte de gestão comercial do produto, e antes mesmo de lançar, já tem tido muitas visitas. A gente estava comentando aqui agora há pouco, já tem até proposta. Porque o lançamento, de fato, a parte de marketing, de divulgação, vai ser tudo a partir de amanhã. Né? Então, amanhã todo o material já ficou pronto, a gente vai começar a lançar nas redes sociais. Os corretores, claro, já começaram a se antecipar, né? Então, chegou o material, já se antecipa e já vai atrás dos clientes. Então, por isso que já surgiu até cliente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um produto diferenciado. É um produto, inclusive em toda a parte de divulgação, de marketing, a gente está usando muito, que é o único no Araçagi com essas características, né? Que vai poder ser enquadrado também pelo Minha Casa Minha Vida, com a questão da taxa de juros mais reduzida. É importante citar isso também, né? Porque não é a questão do subsídio, é a questão da taxa de juros reduzida, que é muito importante, principalmente hoje pelo mercado, como se encontra aí os bancos, a maioria com uma taxa de juros um pouco mais elevada, né? Torna o negócio mais acessível, né? A tomada de decisão também já é um facilitador, com certeza. Quem está buscando um imóvel está buscando também boas condições. E agora o foco principal desse projeto é elaborar algo que pudesse ser feito assim, para dar para o cliente a oportunidade que o mercado está entregando. Né? O nosso objetivo, desenvolvendo esse projeto, se o mercado está caminhando nessa direção, por que eu vou na contramão? Sim. Se é o que as pessoas estão procurando e elas devem procurar mesmo porque apresentam condições favoráveis, então vamos entregar.
Sim, Vamos desenvolver um projeto que entregue qualidade, conforto, segurança e dentro de uma taxa de juros acessível, conseguindo esse facilitador hoje que é trabalhar na Caixa Econômica e aproveitar aí o mercado, né? Se o mercado está oferecendo essa facilidade, vamos aproveitar essa facilidade. Teve algumas semanas atrás que uma pessoa comentou em um dos nossos posts do Instagram. Ele foi lá no Casa Real Oficial, porque a gente tem um Casa Real Jardim. E aí colocou lá, poxa, eu queria tanto essas casas bonitas aí que vocês têm, mas com preço mais acessível, né? Então, por quê? Porque geralmente a casa bonita, aquela casa que tem todo um charme, com um terreno maior lá no Araçagi, o preço é bem mais elevado, né? Então, é por isso que esse produto ele é único em vários sentidos, né? Porque além de ser um produto com muita qualidade, inclusive eu elogiei bastante, né? Aquela planta ficou muito boa. Muito obrigada. Todo o formato dela ficou interessante, né? A disposição dos cômodos, aqueles ajustes que a gente fez, porque queira ou não queira, é um produto que está sendo baseado do Altos do Turu, que já foi sucesso, né? E ainda vai ser ainda melhor, né? Então, o terreno, a casa em si, ela ocupa menos terreno, então vai ter mais terreno ainda, que é uma das características do cliente do Araçagi, que a gente sempre comenta. Ele quer mais área, ele quer mais terreno, então a gente acabou aí acertando em cheio, por isso que eu tenho certeza vai ser um sucesso total. Já está sendo antes do lançamento, imagino depois que a gente lançar. Quando a gente for para o ar, aqui na terça-feira, eu acredito que a gente já tenha assinado alguns contratos. Se Deus quiser, todos. Já pensou? Já que pensou? Sucesso! Porque esse final de semana promete, viu? De visita por lá. Promete bastante. Inclusive, vamos ter no sábado, né, aí nosso Open House, venham conhecer um pouco aí do nosso projeto do Altos do Turu e do Araçagi. Exatamente. Com certeza. Vai estar fazendo um evento esse final de semana, né, justamente abrindo as portas, né, da casa lá do Altos do Turu. Então, se você quer Altos do Turu, a gente tem a opção lá. Casa já praticamente pronta, né? Mas tem um projeto muito parecido com esse no Araçagi, para comprar na planta, facilidade de parcelamento, de entrada, tudo mais, e dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então esse final de semana nós vamos estar fazendo esse evento também, que vai ser show de bola, vai prometer movimentar o Altos do Turu. Acho que o pessoal lá nunca viu essa movimentação tão grande e promete realmente ser muito, muito bacana. E Juliana, aproveitando aqui, né, acredito que a experiência de vocês, né, já atuando esse tempo todo, uma empresa familiar, eu acredito que os desafios também de gestão, né, de poder fazer isso caminhar da forma correta, entregar tudo certinho, como tu falou ali, a realização de um sonho, a gente sempre fala aqui, né, a respeito disso. Eu acredito que vocês já tiveram muitos desafios, né? Já. E a empresa vem crescendo ao longo desses 35 anos, né? E a gente percebe isso, cada vez mais projetos chegando e vocês realmente querendo abraçar cada vez mais o mercado. Hoje, aí dentro do que vocês atuam, né? A maior dificuldade que vocês têm dentro desse mercado da construção civil, qual seria o maior desafio de vocês? Em termos assim de gestão ou de pessoas, o que seria assim, o que tu diria assim, Paulo, esse aqui é um gargalo que a gente tem e a gente tenta resolver sempre e não consegue? Pra te falar a verdade, não tem assim algo que eu possa te dizer, esse é um gargalo. Eu acho que tudo é um aprimoramento, tudo é um aperfeiçoamento. Nós, graças a Deus, já temos essa experiência de muitos anos e já passamos por algumas fases, né? Inclusive passamos pela fase da mudança de gestão, sair um pouco de uma gestão que era centralizada nos meus pais e já veio uma geração em sequência. Já tivemos problemas de formação de equipe de obra lá, o cara que está na ponta, equipe de administrativo, tudo isso a gente já vem ao longo dos anos passando por uma construção. E é um aprimoramento. Eu acho que não existe aquele gargalo que a gente não possa resolver. O que a gente pode aprimorar e tá sempre, é uma coisa que eu gosto muito, tá sempre recebendo feedbacks. Porque é só assim que a gente pode melhorar. Tanto que agora, pro Araçagi, fiz questão de sentar com o Joedson, também parceiro da Casa Real, com o Demison. Olha, esse aqui é o nosso projeto.
enquanto ainda é tempo, quais são as sugestões de vocês? Algumas coisas que foram sugeridas para o Araçagi já foram incorporadas no Alto do Turu, mas tivemos, problema na obra, isso aí é presente o tempo todo. Não tem como fugir disso, quem sempre vai ter. Quem trabalha com isso sabe. Sempre é um grande desafio. É como minha mãe diz, nós que trabalhamos com construção civil, a gente tem que dar conta de um prego, porque nós trabalhamos com infinidade de insumos, né? Diferente de outras áreas, nós trabalhamos com infinidade de insumos, tipos de areia, tipos de cimento, tipos de tijolo, tipos de aço, são variedades infinitas. Só prego, vamos voltar ao prego, por exemplo. Então, é uma questão de organização e aprimoramento. O crescimento, ele te leva a isso, ele de certa forma te obriga a isso. Para que tu continue no mercado, tu continue te estabelecendo no mercado, é necessário que tu esteja lá te aprimorando o tempo todo, desenvolvendo, melhorando tuas habilidades, te atualizando também, porque o mercado hoje, ele muda. Muito rápido. Muito rápido. Mas assim, até um momento aqui que eu posso te elogiar, porque nós tivemos uma reunião há algum tempo atrás, eu não sei se você vai recordar dela, e a gente lidar com muitos tipos de perfil de construtor. Mas tem um perfil muito comum no construtor, que é o de não escutar. De não estar aberto a ideias, de não estar aberto a feedback, né? E nós tivemos uma reunião lá atrás, onde a gente foi uma reunião de feedback. Não sei se tu recorda dela. Eu, você e Joedson. Onde a gente fez uma lista de situações e ela foi extremamente receptiva. Porque geralmente quando a gente vai falar para o construtor, ele fica tentando buscar desculpas. Ele fica tentando encontrar desculpas e fica, não, isso aqui não é comigo, isso aqui... E sempre encontrando alguma forma de falar, não sou eu o problema. Sim. Então a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E aí, já com a Juliana, a gente sentou, eu fiz a lista, né? De feedbacks. De feedbacks, é verdade. E aí, automaticamente, ela mesma foi listando e falou, isso aqui realmente a gente vai fazer, isso aqui a gente já está fazendo, isso aqui a gente já alterou. Ou seja, ela já estava ligada em muitas coisas do que a gente colocou naquela lista, mas o principal, e aí que vem o elogio, é de realmente ela não tá brincando, ela é aberta a feedbacks. Tanto que logo em seguida teve aquelas alterações no projeto, a gente teve uns ajustes, né? Você Verdade. chegou pra gente e falou, olha, aquela questão que estava tendo já não vai ter mais, porque a gente teve uma troca na equipe, você lembra? Lembro, Pronto. lembro. Então, assim, é muito importante essa questão de você estar aberto a feedback, porque só dessa forma a gente consegue evoluir. Eu não consigo chegar nessa tua caneca aí que acabou de ser abastecida com água e colocar mais água nela se ela estiver cheia, né? Então a gente tem que deixar o copo um pouco vazio para poder sempre escutar E essa... receber, é muito importante para mim esse feedback de vocês, porque vocês estão no dia a dia, vocês estão no dia a dia com o cliente, então eu preciso escutar, eu preciso saber o que o cliente procura, o que o meu cliente procura, porque o meu objetivo é entregar para ele, não é para mim. É entregar aquilo que ele busca, aquilo que ele anseia, aquilo que ele entende como prioridade. E sempre que eu posso, eu estou escutando. Tem hora que... É tanta informação, né, informação. que chega que dá até confusão mental. É bom porque você transmite a sensação que realmente você está aberto a escutar. Porque tem muita gente que não está aberta a escutar, que não Isso quer é uma escutar. realidade que a gente encontra já muito na região do Araçagi, de construtores realmente, tipo assim, é desse jeito e pronto, né? Então, recentemente eu tive, agora essa semana, estava atendendo uma cliente onde eu percebi que o perfil dela era extremamente exigente. E ela estava indecisa entre duas casas. Um construtor atendeu super bem. Eu falei do perfil dele, ele foi lá comigo e atendeu maravilhosamente bem. O outro construtor, a gente soube que a casa tinha sido negociado um dia antes, mas ele deu um feedback, tipo assim, não, essa cliente eu não queria vender para ela. Por quê? Porque os detalhes que ela estava perguntando, que ele já sabia, tipo assim, ele achou que ela ia Dá problema. Ou seja,
Então, ele não... No meu ponto de vista, né, alguns construtores têm muito isso. Eles não estão ligados, interessados no que o cliente vai falar. E nós que estamos na frente com o cliente, a gente escuta tudo isso. E a gente quer levar para o construtor para que ele melhore. Né, para que possa vender mais. Porque imagine se a pessoa chega lá e diz assim, não, cara, a visão que ela teve do outro construtor que atendeu ela super bem, apesar de não ser a primeira opção dela, mas ele teve uma impressão assim maravilhosa. A receptividade. A receptividade, né? ele explicou tudo, porque como diz, o cliente é leigo. Ele não entende dos processos, cabe a nós explicarmos todo o processo. E principalmente a parte técnica, ela tinha dúvida, por exemplo, da laje, o que estão se usando muito, que não é telhado aparente. Como é a manutenção disso? Sim. É muito difícil a gente pegar um cliente que pergunta isso. É verdade. Mas que é uma preocupação de quem vai morar no imóvel ali por 5, 10 anos, né? Porque ela não sabe como é que é, uma coisa relativamente nova, né? E é um conhecimento técnico que às vezes foge da gente poder explicar nos mínimos detalhes, né? O construtor ali a gente nem orienta o corretor que responda essa parte exatamente. Técnica, né? Porque E aí a gente não executa a obra, então mesmo se a gente conhecer, como nós temos hoje na equipe pessoas que são até da área de engenharia, mas é melhor que não responda. Eu tive essa reunião com o Fabrício em um dos treinamentos e falei, é melhor não responder, porque não somos nós que executamos a obra. Se for uma dúvida técnica, é melhor que a gente marque ou que a pessoa faça uma resposta formal, o construtor, alguém responsável técnico pela construtora, dê a resposta formal que venha da construtora. Isso é muito importante. É muito pertinente, assim, tá atento a esses detalhes, e é muito pertinente a gente levar em consideração essas informações, porque pra gente é muito, sim, se torna até comum no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não entende que o cliente que está ali, nem sempre ele vai ter essa mesma visão, ele vai ter essa mesma experiência. E voltando à questão das sugestões, nós tivemos uma cliente lá no Altos do Turu, que ela tem um perfil bem crítico. Isso pra gente foi muito bom. Tanto que boa parte dos aperfeiçoamentos que nós fizemos no Araçagi foram em função dessa cliente, dos feedbacks dela. É aquela pessoa que, assim, se tu pensar a curto prazo, poxa, tá me dando trabalho, né? É detalhista, vai lá, olha os mínimos detalhes, todo dia ela... Mas a longo prazo foi algo bom. Mas a longo prazo me permitiu entregar hoje um projeto que é um 2.0, né? É uma reformulação, dizer assim, né? Com a visão do cliente. Com a visão do cliente. Maravilha. E isso é muito importante, né? Aqui a gente tem tanto construtores como corretores e como clientes também que estão assistindo, e a gente prima muito por isso, né? A gente costuma dizer que os parceiros nossos que têm a gestão conosco é porque a gente tem essa em comum justamente alguns valores. A gente leva muito em consideração essa transparência com o cliente, porque todos nós queremos que tudo dê certo do começo ao final, né? A gente executando ali todo o processo, você tem ali depois 5 anos de relacionamento ali de garantias, né, por lei para o cliente. Então ninguém quer ter dor de cabeça. Então quanto mais a gente for transparente, e era o que essa cliente quer, ela queria ter clareza, para ela dizer assim, Paulo, eu sei saber exatamente o que eu estou comprando, e se for ter algum tipo de problema, ela já saber que o problema que ela ia ter, mas ela estava certa de que era aquilo ali, de que ela queria, né? Então eu acho super importante o construtor que recebe esses feedbacks e a gente poder, né, levar para os clientes também, dizer que a gente tem ali um parceiro que realmente vê o lado do cliente, né? Isso, Demis? Isso, nós já tivemos muitos construtores ali, parceiros, que deixamos de trabalhar, inclusive, a venda dos produtos, né? Por conta disso, porque não evolui. Então a gente está em constante evolução. A nossa empresa, desde quando entrou para esse ramo, desde quando nós começamos a focar nesse nicho específico de mercado, que é muito difícil, né? Também não é fácil, porque o mercado imobiliário eles têm vários nichos, né? Então a gente está inserido em um nicho que é muito específico, tem muita particularidade, né? Tem uma cultura ali
meio que diferente da cultura restante do mercado. Então, para a gente foi cheio de desafios, sempre. Mas a gente sempre estava aberto a discutir. Aonde que a gente errou aqui? Qual foi o ponto que a gente poderia melhorar? E aí a gente vai melhorando os nossos processos. Por quê? Porque nós estamos abertos a receber críticas. E até mesmo de clientes que, em alguns momentos, fizeram alguma crítica, a gente avaliou como realmente algo que era falha e melhoramos o processo. E eu fico assim pensando, poxa, a pessoa que é empresária, é empreendedora, está investindo o seu dinheiro ali, mas não tem esse pensamento. Não pensa em evoluir, não pensa em melhorar os seus processos, a sua qualidade. No lucro, de fato, né? Não quer dor de cabeça nenhuma, não quer nem que o cliente ligue para ele depois. Fico imaginando assim, né? Às vezes a gente se põe no lugar do cliente, muitas vezes a gente se põe e fica pensando, cara... E aí acaba, Juliana, compartilhando contigo, falando... Acaba que o corretor, eu sou assim, eu não me sinto seguro com aquele construtor, em algumas determinadas situações, acaba que a gente se coloca no lugar do cliente, assim, cara, se eu não compraria, sim, por que eu vou vender? Eu faço muito isso. E o cliente percebe. Percebe? O cliente percebe. Quando o corretor ele vai apresentar um imóvel que ele não tem segurança com aquele construtor, o cliente percebe na hora. Ele já vê na hora, na cara do corretor, que o corretor está dizendo assim, não compra esse imóvel, já está na testa dele, vamos fugir daqui. Mas muitas vezes o corretor está mostrando, porque é um imóvel que está disponível para venda. Tem construtor que ele constrói bem, apesar de que às vezes a pessoa dele não é uma boa pessoa, sim. Né? Mas ele constrói bem, né? E então tem alguns parceiros lá que a gente trabalha também, tem outros que a gente não trabalha. A gente realmente fez uma lista assim, ó, essa galera aqui não tem condição de trabalhar, porque vai dar muita dor de cabeça, vai dar muito problema. E como nós estamos ali à frente do negócio, nós que sempre vamos ser ali, vamos ser as pessoas que vamos dar as boas notícias e as más notícias também. Né? Então o cliente ele meio que confunde o nosso papel, né? A nossa função. A função sua é construir o lar, e a gente vai buscar um cliente para comprar esse lar. Então a gente vai intermediar. Mas muitas vezes o cliente confunde isso. Ele acha que nós que construímos, né? Assim, cada gente... É interessante, né? Como cada um tem seus desafios. Tá aí que eu não pensava por esse ângulo, mas de fato, estou falando, né? Acaba que associa. Então é importante estar ali com parceiros. Da mesma forma que pra gente, hoje, estar com vocês da Casa Real é uma tranquilidade, é uma segurança. Por quê? Porque eu sei que vocês estão realmente buscando pessoas com aquele perfil, pessoas que... clientes que não sejam... Clientes, não, nem digo clientes, mas hoje no mercado existem muitos aventureiros. Sim, então, especulador. Eu vejo que vocês tratam a coisa com seriedade, tanto que nós já estamos aí no terceiro empreendimento juntos e eu sinto que ainda é o primeiro passo de muitos que ainda vão ser dados. Antes de começar o podcast, a gente estava falando de uma proposta que ainda não chegou para você, porque a gente ainda está ajustando a proposta. Ou seja, a gente tem que ter esse cuidado, e nós temos esse cuidado, porque nós vamos sempre tentar levar uma negociação que seja boa para as duas partes. Então a gente não tem interesse de fechar o negócio a qualquer custo, para que o negócio seja bom só para uma parte e para a nossa parte, e aí o construtor. Ou então a gente faz um negócio que seja muito bom para a gente, muito bom para o construtor e que não seja tão bom para o cliente. Então a gente tenta buscar um equilíbrio. A perfeição não tem como. A negociação é perfeita para todo mundo, o lucro é gigantesco do construtor, o cliente está super satisfeito porque saiu um imóvel barato. Como? Não tem como. É verdade. Então a gente tem que buscar um equilíbrio, e é isso que a gente faz. Por isso que a gente estava brincando aqui antes de começar o podcast, né? Que tem uma proposta, o cliente está fazendo a proposta, mas ainda não chegou para o consultor. Por quê? Porque a gente está tentando ajustar essa proposta para deixar ela melhor, para chegar ela mais bonitinha, né? E eu sei, hoje eu tenho a tranquilidade e a confiança de que quando chega para a gente, é porque já foi lapidado por vocês. Isso. Tanto que quando chega ali eu tenho certeza que é bom.
Sim. Eu nem me preocupo. Já chegou através da Casa Real. E sem contar também que nós temos aquela parte lá das meninas que falam contigo, o pré-venda, traz a documentação, a gente está precisando dessa documentação. Aí depois vem a Sara, vendeu, aí a Sara vai cuidar do pós-venda, né? Então, a gente acaba cuidando mesmo. Hoje, nós funcionamos como uma house da construtora. Então, a gente cuida, de fato, da parte comercial da construtora, para a construtora não ter mais esse custo de buscar uma house, um gerente comercial ou uma equipe comercial que vá cuidar disso, dessa parte para a construtora. Por quê? Porque você já tem a imobiliária já faz esse serviço, já presta esse serviço, e o mais importante, de ponta a ponta, né, Paulo? E detalhe, né, Demerson? A gente também está passando por esse momento de crescimento. Não, e a gente sabe que tem muitas falhas ainda, e a gente tá aí ajustando, vem muita coisa boa. A gente falou no podcast passado, novidade a gente ainda não pode falar, alguns detalhes os construtores vão ter acesso, principalmente para ajustar essa parceria, né, com os nossos construtores exclusivos, para que eles possam saber de fato o que está acontecendo em tempo real, saber exatamente o que o cliente está fazendo de feedback. Tipo assim, você vai saber ali... Tem um painel de controle. Um painel de controle, de fato. Quem foi o cliente que visitou, tá falando muito, visitou, calma, né? Enfim, vem aí coisas boas, vem muita novidade, tanto para o construtor como para os corretores, a gente que vai estar à frente com os clientes também. Vem aí, enfim, cursos, palestras, porque a gente entende que esse conhecimento, esse aprimoramento, não só da gente, do construtor, a gente fomenta o mercado melhor e todo mundo ganha. E a gente vai se diferenciando, tanto construtor como imobiliária, e quem ganha? O cliente. Que a gente vai estar fazendo a venda ali para que ele saia realmente convicto e a gente poder apresentar o melhor para ele. Como construtora, ouso dizer que essas inovações são, de fato, muito atrativas. Gostei bastante. Não vamos falar muito, né? Surpresa. Assistam os próximos capítulos. Nós já temos... porque assim, eu fico o tempo todo pensando em formas de agregar mais valor ainda para os nossos parceiros. Então eu fico o tempo todo pensando o que eu posso agregar aqui de valor para o nosso parceiro, principalmente, claro, o parceiro que a gente tem a gestão comercial. E aí vão surgindo as ideias. Esse é um projeto que é fantástico, esse projeto, né? Em off aqui eu vou compartilhar contigo, né? Que a gente está desenvolvendo de fato um projeto fantástico, onde o construtor ele vai ter todo um painel de controle, ele vai saber tudo o que está acontecendo na parte comercial, né? Então ele vai poder olhar isso ali em dados. Agora, tirando isso aqui que a gente ainda não pode falar muito, nós temos uma ferramenta que já está funcionando, né? Que foi aquela que nós comentamos no dia da visita lá no empreendimento, que é a captação profissional de terrenos. Sim. Então, essa captação profissional de terrenos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um estudo de viabilidade daquela área, daquele local, no sentido comercial. Então, a gente vai precificar, fazer estimativa de VGV, de quanto você vai alcançar, a gente vai precificar o terreno junto ao vendedor, e nós vamos fazer algo que eu não conheço aqui em São Luís, alguém que faça isso. Nós vamos profissionalizar o vendedor. Em que sentido? Existe uma cultura aqui contra a permuta. Porque o vendedor, você que é da área, você sabe disso, o vendedor em si, ele não quer a permuta porque ele acha que é algo ruim. Não, na visão dele, ele quer o dinheiro, porque o dinheiro é melhor, né? O dinheiro chegou na minha mão, pronto. Não, nós vamos falar e conscientizar esse vendedor da importância e dos benefícios da permuta. Porque na maioria das vezes, a permuta ela vai gerar um ganho e um lucro para ele muito maior do que a venda por meio do dinheiro. É verdade. Então, a médio e longo prazo, para ele, vai ser um benefício muito maior. E a nossa busca, nosso marketing, toda a nossa equipe de marketing, o Felipe começou a trabalhar forte em alguns vídeos e divulgações para a gente buscar essas captações, buscar esses proprietários, que nós já começamos a conversar com alguns deles. Fabrício Martins, que está
cuidando dessa parte, né? Ele é da área de engenharia, também corretor de imóveis, então ele tem uma expertise e nós já começamos a mapear várias áreas, então a gente já está no processo de mapeamento, porque as áreas começaram a chegar, a gente está avaliando as melhores, nós vamos começar a apresentar e ofertar. Hoje a gente fez um teste, né? Foi. Nós fizemos um mapeamento de uma área, verificamos que o preço estava super adequado, né? Ali no Praia Azul, os valores estão bem altos lá na região, mas é uma pessoa que quer vender o imóvel de fato, não está especulando, porque tem muita gente especulando lá na área. E aí a gente, vamos fazer um teste já de oferta exclusiva. Então nós fechamos com os proprietários para a venda do terreno e a oferta ela é fechada só para o grupo de exclusivos. Então o grupo de exclusivo vai receber a oferta com a localização do lote, a média de precificação do produto que pode ser colocado lá, já as dimensões, o que você pode fazer junto à prefeitura, a gente já verifica que tipo de desmembramento pode ser feito naquela área. Como fazer um aproveitamento. O aproveitamento melhor. Então a gente já faz e já entrega isso também. Amanhã pela manhã você já vai estar recebendo esse primeiro teste. Pelas oportunidades. E mais um serviço que já começou. Esse aí já começou, né? Esse já começou. Esse é um trabalho que a gente já iniciou. A gente está no processo agora de mapeamento. A gente está também no processo dos passo a passo de tudo, né? Então a gente tem um passo a passo da captação, a gente tem um passo a passo da conversa com o proprietário, a gente tem um passo a passo do estudo de viabilidade comercial. Então é tudo um passo a passo dentro de um processo que a gente está fazendo de organização lá na imobiliária para oferecer as melhores áreas. Porque é uma das grandes vantagens, né? A construtora ter boas áreas em bons locais. Com certeza, com certeza. E assim, essa questão da permuta, como tu falou, hoje em dia ainda se tem uma trava muito grande em relação a essas negociações, mas é muito pertinente e principalmente quando vem agregando uma construtora boa, confiável, uma imobiliária de confiança, porque a gente sabe que aquilo ali também não é especulativo. A gente sabe que aquilo ali não é para ficar no papel ou deixar lá no projeto e ficar quanto tempo amarrado com aquele empreendimento. Isso vindo realmente de uma parceria sólida, dá também para o proprietário muito mais segurança em negociar e permite que a gente consiga trabalhar, né, até conseguir alavancar, conseguir entregar mais oportunidades para os clientes, porque a partir do momento que é facilitado aqui, o processo também se torna. Sim. Então é muito, muito pertinente esse trabalho que vocês estão fazendo, até de reeducação. Sim. Né? É uma das coisas que a gente fala, né, que é a premissa nossa realmente, é essa questão educativa, de poder agregar isso como um todo. Então, a gente já passou lá no Anassagi por algumas, né, dificuldades, né, por exemplo, de comissionamento, né? A gente foi mudando essa realidade, né, desenvolvendo o trabalho, fazendo da melhor maneira, com muita clareza, com muita presteza, além de outros desafios. Muita luta, né? Então, a gente vai mudando a realidade, mas a gente acredita nisso aqui. Por exemplo, Juliana, muita gente pergunta, mas vocês vão fazer podcast, vocês vão mostrar os construtores, né, que vocês vendem, as casas que vocês têm. A quantidade de corretor que vai te chamar depois desse podcast. E aí a gente diz, não, mas a gente quer mostrar, porque não somos nós que construímos, são eles, e aí eles precisam ser conhecidos. É até um recado que a gente pode dar para os corretores, né? Nós tivemos aqui feedback dos construtores que participaram, que tem muito corretor entrando em contato com eles. Vocês podem vender esses produtos, não tem problema nenhum, porque nós fazemos a parte comercial dessas imobiliárias. Vocês só precisam entrar em contato conosco, para a gente poder passar material, passar disponibilidade, agendar no local para você conhecer. Então a gente faz esse serviço, a gente presta esse serviço também para a construtora. Então você pode ficar à vontade, nós estamos abertos a receber vocês e ajudar vocês também a vender esses produtos, tá? Porque aí o pessoal fica falando com o construtor achando que, não, mas aí o construtor já diz assim, tem que falar com o pessoal da Casa Real, vocês podem aqui, tá o contato e tudo mais. Então, vocês podem falar com a gente, ó, o Paulo Vitor, tem o Danilo que está aqui com a gente, tem eu, com qualquer pessoa da imobiliária.
Beleza? E com certeza vocês estarão bem assessorados. E Juliana, aqui me veio uma pergunta agora aqui, né? Nesse processo de crescimento que vocês já têm, já estão passando por isso também, pensam em alguma coisa de condomínio fechado? É uma coisa que eu sempre pergunto aqui, né? Porque hoje eu acho que a cliente, a maioria, se tiver a opção de condomínio fechado, é a primeira escolha dele. Sempre. Não, na verdade, todo imóvel que a gente coloca sempre tem a pergunta. Qual é a pergunta? Do cliente? Toda vez que a gente anuncia um imóvel. É condomínio fechado? É condomínio? É condomínio? Então, tem algum projeto, vocês já estão idealizando alguma coisa para esse formato? Já estamos idealizando. Inclusive, pode falar sobre isso? Ou é segredo também? Então, vou dar um spoiler. Um spoiler. Nós estamos idealizando um condomínio fechado ali na região do Miritiúa. Sim. Ah, sim. Mas bacana. ainda assim, ainda está na fase de estudo, de solidificação do projeto. Então, eu também não posso falar muito ainda. Em breve. A gente está mapeando a área lá, viu, também. Temos inclusive, o proprietário já está aberto à permuta, a gente está conversando com ele. Será Tem uma área boa. Será que é a mesma área? Não. Eu acho que não, porque a gente iniciou a conversa agora e ele disse que não ofertou para ninguém ainda. Inclusive, o terreno ainda não está disponível para venda. A gente começou a mapear agora. Entendeu? Ah, legal. Isso é bom saber, Juliana. Porque... Mas nós temos sim. Inclusive, quando eu iniciei o Altos do Turu, o meu pensamento era esse lançamento do Miritiúa ser o próximo. Sim. Nós temos uma área lá que eu creio que vamos conseguir encaixar umas 50 unidades. Opa, legal. E no meu planejamento esse seria o próximo, mas a gente tem que estar aqui sujeito a feedbacks, entender o que o mercado está precisando, o que o mercado está querendo. Até porque é um empreendimento grande, né? 50 unidades. E realmente se solidificando para entregar para o cliente segurança. Sim. Eu não quero que o cliente me veja aqui como uma aventureira que tem um sonho e não sabe como é que vai botar no papel. Eu quero realmente que ele entenda que eu tenho know-how, que eu estou falando com propriedade, eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu realmente tenho experiência e eu sei aquilo que eu estou dizendo. Sim. Tudo bem que eu sou minha cara de novinha. Mas sabe o que está fazendo. Já são mais de 10 anos na construção civil. Porque não é só o empreendimento do Miritiúa, mas também tem o do Morada do Sol. Também tem o Morada do Sol. Inclusive ficou bonito. Eu olhei o projeto, ficou bem bacana. O Joedson me passou lá um spoiler, ficou bem legal. Esse já está, inclusive, bem mais concretizado aqui. Já é uma realidade. Sim. Vamos dizer. Sim. Já é uma realidade. Hoje... Juliana, vocês trabalham com recurso próprio? Trabalhamos com recurso próprio, mas temos projetos também de alavancagem financeira. Ah, legal. Né? Para aquilo que a gente se predispõe a entregar e que eu tenho certeza que a parceria com uma Casa Real vai nos proporcionar, nós também já estamos fazendo um estudo de viabilização financeira para poder entregar tudo isso. Até porque fica mais viável, né? Com você, certeza. Principalmente um empreendimento grande como esse, de 50 unidades. Né? Com certeza. De construir com recurso próprio é um desafio gigantesco. Mas eu fiquei, assim, uma impressão que eu tive da Palmares, inclusive na reunião que eu fui lá na Palmares, na sede da Palmares, a Juliana não estava no dia que eu fui lá. Não marcaram comigo. Na verdade, teve um desencontro, né? Porque nós marcamos contigo em uma data, só que foi marcado o dia, tipo assim, quarta-feira. Só que ela imaginava que era em uma outra quarta-feira, e não na que a gente foi. E aí eu cheguei lá, conversamos lá, eu esqueci o nome da moça que ela foi apresentar pra gente o projeto. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a sede da Palmares é gigante, né? Então, por isso que está explicado aí 35 anos de mercado, porque a sede lá é bem grande, né? Aquela sede é própria de vocês? Aquela sede é própria. Fica ali na Chácara Brasil, né? Fica ali na Chácara Brasil. Inclusive, estão convidados a conhecer. Aquela sede é própria, porque como eu mencionei anteriormente, nós já viemos de um grupo familiar onde meu pai trabalha hoje com perfuração de poços e eu e minha mãe estamos no ramo da construção civil. Então, ao longo desses 35, quase 40 anos, ele já vem construindo
bastante coisa. E a sede pra gente é um reflexo da nossa solidez. Mostrar que ali nós não somos uma porta e janela, que se você precisar buscar, tá lá. Você vai ser bem-vindo, você vai conhecer a nossa estrutura, você vai ver que nós estamos realmente falando sério. Sim. Quando nós estamos falando. E é uma estrutura que impõe isso mesmo. Passa essa impressão, porque é uma estrutura bem grande, e eu acho que já tem um certo tempo aquela estrutura ali. Já temos mais de 10 anos ali. Ali naquele local. Bacana, legal. E você citou sobre a questão dos poços, né? E tem alguns desafios lá no Araçagi em relação a poços, e eu vou te explicar o que você já sabe, né? Mas a gente vai falar sobre isso, que é a questão da Caixa Econômica. Sim. No Araçagi existe alguns loteamentos que são bloqueados na Caixa. Então não tem jeito, tá bloqueado até eles desbloquearem. Não é problema com justiça, judicial, nem nada do tipo. Em algum momento a Caixa, por algum motivo que a gente nem sabe, e até as pessoas quando a gente pergunta na Caixa, nem eles sabem explicar, mas está lá bloqueado, né? E tem muitas áreas que não são bloqueadas. Porém, a Caixa ela tem uma exigência, que é a documentação do poço. Ou que você apresente a documentação da distribuidora de água, que seja uma conta de água, uma declaração que aquela região ali é abastecida por água, ou que você apresente uma ortoga de poço, um documento ali daquele poço que você fez naquele local. E aí você me falou, somos especialistas também, né, nessa questão de perfuração de poço. E vocês também fazem a questão da ortoga. Exatamente. Então vocês fazem um serviço completo. Vamos fazer um jabá aqui para eles. Toda a parte construtores, se precisarem fazer. Temos aqui o parceiro ideal para você que está aí no Araçagi, que quer perfurar o seu poço, quer documentar o seu poço. Temos a pessoa aqui ideal para fazer isso. E isso vai te possibilitar a fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal também. E o que é interessante? O financiamento da Caixa Econômica. Taxa de juros, né, hoje, sem dúvida, é a mais barata. Né? Você pode... O cliente, consequentemente, ele já chega buscando... Até quando a gente fala assim, no Araçagi não faz Caixa Econômica, muita gente... Mas por quê? A mesma pergunta, né, Davidson falou aí. Né? É um bloqueio que tem. E tem as regras de construção da Caixa também, né? Distanciamento e tudo mais. Então, a facilidade, quando a gente fala que pode ser financiado pela Caixa, construtor, acredite, isso viabiliza muito mais. Se não viabilizar, mas a procura, ela já é gigante. Né? Tem alguns imóveis, por exemplo, que não financiam pela Caixa, mas que, teoricamente, ali por... Né, enquadrar em termos de preço, a procura aumentou gigantesca e vendeu, não aquele imóvel, mas vendeu outros imóveis, né? Verdade. E aí eu te pergunto, como é que é esse processo? Perfuração e documentação? Assim, primeiramente nós temos que ter a carta, né, uma carta que a concessionária disponibiliza, atestando que na área não existe abastecimento via concessionária. Essa é uma das documentações que são necessárias para a gente dar entrada no processo de licenciamento. Aí, juntando essa documentação, essa anuência, vamos dizer assim, da concessionária com documentações complementares, nós damos entrada na licença de perfuração. Com a licença de perfuração, posteriormente, nós damos entrada na outorga, né, que é o uso, de fato, da água. Porque a licença ela te permite perfurar, mas só a outorga te permite usar. Então, como nós temos bastante know-how nessa área de perfuração, nesse quesito, foi pra gente até um facilitador, vamos dizer assim. Não se tornou um problema. Sim. Né, algo que a gente pode resolver, né, consegue ter as ferramentas para resolver. E é basicamente isso, a realidade é essa. Não abastece mais ainda. Ou menos qual é o prazo para você de pegar a licença, perfurar e ter a ortoga? Assim, vamos supor que demore uns 30 dias, se a documentação estiver redonda junto à SEMA, né, para eles liberarem essa licença. Perfurou o poço, aí varia um pouco de cada perfurador, varia um pouco da profundidade, vazão também demandada, vazão esperada naquela determinada unidade.
mas vamos supor que ali na região, na faixa de 20 a 30 dias. Então, posteriormente a isso, mais uns 30 dias para outorga. Né? Entendi. Se a documentação tiver toda redonda, é um processo que dá para fazer. Algumas pessoas têm dificuldade justamente no acesso a algumas documentações, não tem tanta expertise junto à SEMA. Nós já conhecemos, nós já trabalhamos, nós já sabemos aquilo que é necessário, aquilo que não dá para entrar sem. Temos pessoas, geólogos, especialistas que trabalham com a gente só nessa parte de licenciamento e outorga. Então, temos também bastante experiência nessa parte da perfuração e documentação do poço, Perfeito. que é muito importante. Tem muita gente que faz a perfuração, que faz o poço, mas não faz a outorga. Além de poder financiar pela Caixa, que é uma vantagem, quais são as outras vantagens em outorgar, em fazer a outorga? Assim, hoje é necessário. Por quê? Porque só com essa licença, tu consegue entender se uma determinada bacia, ela consegue te atender, se ela não já tem demanda suficiente que, por exemplo, possa te provocar até um esvaziamento. Não adianta, por exemplo, tu fazer um poço e depois ele secar, vamos dizer assim. Por quê? Porque tu tá demandando mais do que a bacia suporta, porque os teus vizinhos na região estão demandando mais do que a bacia suporta. Então, tu precisa estar ali enquadrado dentro desse estudo que a SEMA faz de bacias, rios, da questão geológica da região, para tu poder identificar se aquilo ali é algo a longo prazo ou se tu vai ter um problema ali na frente. Entendi. Tem algum teste da água também, da qualidade da água? Tem testes, Quando finalizamos a perfuração, nós fazemos os testes fisicoquímicos e bacteriológicos para identificar, inclusive, se aquela água é de uso adequado para consumo humano, se não, se ela serve para atender ali uma questão de higiene pessoal, mas não serve para consumo. E aqui em São Luís, naquela região, diante dessa vazão que a gente espera para atender as nossas unidades, nós estamos num lugar que tem um bom enquadramento. Tanto que temos ali a nossa chácara, nós temos o nosso poço lá, atende perfeitamente a vazão adequada, é uma boa região para captação. Então é bem viável captar. Ou seja, no ali empreendimento vai região. ter o poço com outorga. Isso. Perfeito. Vai ser só um poço ou um poço para cada Vai ser unidade? um poço para atender as unidades. Para todas as Pra atender unidades, todas as com a unidades. vazão feita. É Isso. bom porque aí a gente fica tranquilo que já sabe que é especialista que está fazendo. Né? Então a gente já sabe que não vai faltar água, que é um problema que o pessoal, todo mundo fica com receio, todo mundo fica com medo, né? Mas da forma como ali aquela região também está avançando, daqui a pouco a nossa amiga BRK chega por lá. Com toda certeza. Na verdade, eles já estão chegando, né? Você chega ali naquela região, pelo menos no início ali da avenida, você já vê lá os caninhos da BRK, né? No comecinho ali. Então, já tá lá também. Com toda certeza. E passou o asfalto, assim, ó. Passou o asfalto, a BRK tá vindo. Eles ficam com uma pessoa na rua trabalhando só para verificar onde que passa asfalto. Tem uma equipe junto. Exatamente. Aí eles interfonam, gente, acabaram de passar um asfalto ali. Vamos botar água ali pra gente poder... Gente, falando nisso, vocês lembram um tempo atrás que parecia assim uma brincadeira, mas era o pessoal passando o asfalto, vinha uma reta atrás cortando. Direto. Lá perto do escritório, nossa, foram passaram o asfalto novo. 6 BRK, meses a BRK tava lá. BRK, não fique com raiva da gente aí, se alguém estiver escutando. A gente tem clientes da BRK que compraram com a gente aí. Mas não fica com raiva, gente. É porque realmente é uma realidade. Não, e é um atendimento extremamente necessário, né? Sim, com certeza. Com certeza ali faz um trabalho que aí se não tiver, não faz. Não vende, se não tiver água, não e vende. E aí, passou rápido. Eu falei pra ti que passava rápido. Já estamos chegando ao final, né? E ela estava preocupada, gente, aqui, mas vai ser 1 hora e tudo mais. Aí eu queria te dizer que agora essa primeira hora foi de teste. A gente vai agora pro podcast de verdade.
Mas, Juliana, de fato, nós queríamos, na verdade, aqui, nesses minutos finais, né, agradecer, né, pelo o convite, ou aceitar o convite por estar aqui com a gente, né, falar um pouco aí da sua história, que até para mim foi bem bacana, bem esclarecedor, né, agradecer de fato por você estar aqui, por falar dos projetos, do empreendimento, de mostrar a cara, e eu acho isso muito válido, né, e a gente queria parabenizar, né, vocês aí por esse processo, por estar junto aqui, a gente está caminhando, todo mundo crescendo e buscando aí fomentar novos negócios, e por estar aqui, atender o nosso convite, né, eu sei que você estava um pouco nervosa, que é todo normal de todo mundo, né, a gente também fica assim, me acostumei. A gente antes de começar ele que já é acostumado. Eu já tô me sentindo à vontade, já foi nem preciso repor água. Tô querendo marcar pra quinta que vem. Com os contratos, né? Agora assinando os contratos, né, mas agradecer aí a sua presença, não é isso, Davidson? Com certeza. Quer deixar algum recado? Venha conhecer um pouco dos nossos empreendimentos, você vai gostar. Sábado estaremos lhe aguardando lá no Altos do Turu, a partir das 9h. Então... 9 horas da manhã, na verdade, assim, vai passar terça-feira, né? Aqui o podcast. Mas assim, você já foi, você já comprou. Mas você pode ir nos próximos sábados. Vai visitar. Se ainda tiver algum imóvel disponível, no próximo sábado a gente recebe lá e promete pelo menos o café. É verdade. Né? Pelo menos o café está prometido. Mas agora nesse sábado a gente vai realmente fazer um evento bem bacana, bem legal. Vamos ter lá um evento que vai começar da avenida para levar o pessoal da avenida lá para Palmares. Né? Então vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Um investimento que a gente faz aí, sabendo que é um parceiro interessante, um parceiro bom, que vai entregar um bom produto e o cliente vai ficar satisfeito. Muito obrigada. Não, obrigada a gente mais que uma agradece. vez pela parceria, pela confiança, e estamos juntos. Davidson, algum recado final aí pro pessoal? Só tchau. Até a próxima, até o próximo episódio. Pessoal, então a gente agradece aqui, vamos encerrando nosso 7º episódio aqui do Sonho Real, podcast Sonho Real, e a gente convida você, né, para que possa enviar para alguém aí, compartilhe, comente nas redes sociais também, deixe sua pergunta. A gente está aqui para que a gente possa melhorar, todos nós, a gente possa crescer juntos, e é importante escutar de você aí, nosso cliente, o nosso corretor parceiro, né, o construtor também que está assistindo, para que a gente possa todo mundo crescer junto. E mais uma vez a gente agradece por você estar até agora aqui com a gente, acompanhar mais esse episódio, e na próxima semana tem mais um, tá? Então fica com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.